Olá, bom dia. Continuamos nossa série do Salmo 90. Hoje, versículo 7. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Salmo 90, versículo 7. Tema de hoje, introdução ao pecado. Olá, gente. Continuamos a nossa meditação sobre o Salmo 90. E chegamos a alguns versículos que a maioria prefere pular. Na verdade, é muito difícil achar qualquer comentário a respeito dos versículos 7 a 9, por uma simples razão. Esses versículos falam sobre pecado. E pecado é alguma coisa que muitos entendem, um assunto que deixa as pessoas desconfortáveis. Vamos falar assim, como sempre, versículo por versículo. Quero lembrar uma coisa antes. O Salmo 90 é uma oração, e como toda oração que se preza, tem um momento de exaltação, onde se glorifica a majestade de Deus, tem um momento de gratidão e tem um momento chamado de contrição, onde na oração se olha para dentro de si mesmo e, se reconhecer faltas, também chamado de pecados, aproveita para confessar e resolver espiritualmente a questão. O fato é que muitas pessoas, por não reconhecerem a força do pecado, acabam não tendo um relacionamento tão íntimo com Deus. A definição de pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei. Há quem defina pecado como errar o alvo no que tange ao relacionamento com Deus. Pois bem, Moisés, no Salmo 90, já havia glorificado a Deus quando reconheceu que de eternidade a eternidade ele é Deus. Moisés já havia agradecido a Deus quando reconheceu que ele é refúgio de geração em geração. Moisés já havia reconhecido a pequenez, na verdade a finitude do ser humano, quando falou que o homem é pó. Agora Moisés, ainda poeticamente, mas dolorosamente, traz à tona a grande questão. Nesse versículo 7, ele reconhece o estrago que o pecado fez na humanidade, trazendo consigo a morte. Moisés, na coerência que a Bíblia tem em todos os seus livros, reconhece agora que a recompensa do pecado é a morte, conforme diz Romanos 6:23. E num arroubo de humilde coragem, ele ora dizendo que como a correnteza é rápida e passageira, como o sono, por melhor que seja, é breve e passageiro, e como a relva amanhece bonita e fenece ou murcha à tarde, nós também pereceremos por causa da ira de Deus. Moisés usa a expressão consumidos no sentido de que cada dia mais de vida é um dia mais de consumo da vida. E Moisés diz, somos consumidos, vamos morrendo dia a dia pela ira de Deus, por conta do pecado que fez o homem afastar dele. Moisés, nesse versículo, também reconhece que nossas angústias, em forma de tantos problemas que vivemos no dia a dia, especialmente depois que nos tornamos adultos, fazem parte do pacote do pecado, ao afirmar que enquanto somos consumidos, vamos ficando angustiados. O ser humano não foi feito para morrer. O advento do pecado, que é a desobediência a Deus, é que trouxe consigo esse malfadado fato, a morte. Moisés então afirma em oração que diante de toda essa verdade o ser humano fica angustiado, e é mesmo. Doença angustia, aflições angustiam, problemas de relacionamento angustiam. Angústias são subprodutos do pecado que se instalou na raça humana, reconhecendo a existência ou não, e a força ou não do pecado. Todos os seres humanos sabem que vão morrer, e na verdade sentem que estão morrendo aos poucos. O apóstolo Paulo fala, a cada dia morro. Esse é o tema que vamos estudar durante mais 2 meditações. Muito importante que saibamos que no nosso relacionamento com Deus, temos sim de encarar a questão do pecado. Um grande abraço, bom dia.